E a câmera é aqui. Apareceu uma luzinha. Estou eu aqui embaixo, mas não preciso ficar. Como é que faz para sumir? Ah, não, agora eu vou para o PDF da apresentação. Já começou a gravação. Está aqui o PDF. Aí não precisa disso aqui. Então, essa afirmação aqui, número 83, a gente já sabia que era sobrejetivo, né? O espaço total de um fibrado vetorial não tem ciclos novos. Tudo daqui provém da base. Mas o que a gente vai mostrar agora é que é, de fato, um isomorfismo. Isso vai ser essencial, porque a definição da interseção em codimensão arbitrária que o Fulton faz exige você passar por um certo fibrado vetorial, acha uma classe lá dentro, e a classe de interseção que a gente vai definir é o que está na base, que corresponde àquele negócio que está lá no fibrado vetorial. Então, isso aqui é o que valida a construção, que a gente vai fazer com um pouquinho de detalhes. Só para ficar claro do que eu estou falando. Fulton ensina a pegar uma variedade qualquer e fazer a classe de interseção dela contra uma subvariedade definida por uma sequência regular, localmente definida, localmente de interseção completa. Isso é feito como? Você pega essa geral contra quem você quer intersectar, faz um cone dela, que não importa muito ainda tecnicamente como é que é, isso vai parar no fibrado normal dessa que é a interseção completa. Lá você vai achar uma classe que tem sempre a codimensão correta, e aí você traz para a base. O que permite trazer para a base é esse resultado que a gente vai ver aqui agora. Tá? No espaço total do fibrado, os ciclos são exatamente os que provêm da base, acrescentando a fibra típica, fazendo esse pullback aqui. Então, isso vai ser feito por indução sobre o posto. Então, eu começo praticamente com a etapa indutiva, em que você aumentou, você tem como é que se diz? Um somando direto trivial aqui para trabalhar. Então, você pode projetivizar isso. O fibrado E passa a ser como se fosse o AN em PN. Você projetiviza isso aqui sobre uma base X. O subfibrado E que está aqui, ele entra na projetivização de F igualzinho a como você tem PN com AN aberto denso lá dentro. Fibra a fibra é isso que está acontecendo. Tá? Então, J é uma imersão aberta, I é imersão fechada, coloca tudo isso sobre X. A gente não vai trabalhar nesse diagrama aqui. Então, a gente quer mostrar o isomorfismo, né? Tem isomorfismo para ser demonstrado. Disso com isso. Então, pega um ciclo aqui e vamos mostrar. Então, a gente sabe, na verdade, a gente sabe, né, que a gente já conhece a estrutura desse grupo de Chao. Ou melhor, excisão. Estou falando bobagem. Tá? Você pegar um ciclo nesse aberto, por excisão, existe um ciclo no fechado, no espaço total aqui, que restringe esse ciclo que você pegou no aberto, então que permite escrever Z como sendo restrição ao aberto de algum ciclo Y que vive no espaço total PF. Tá? Chama de H, como de costume, a classe hiperplana, e usa a receita que a gente provou, supostamente, na aula passada, que diz o que são as classes. Então, o Y é... Veja, isso aqui é um aberto indo nesse espaço total.
Então, qualquer ciclo de E, por exemplo, Z, provém de alguém de PF, que eu chamei de Y. Tá? O que é que vale? Na prática, você pega Z, no caso que Z é a classe de uma variedade, e pega o fecho dela no PDF. Então, a gente deu na aula passada uma receita para o que são os ciclos no grupo de Chaldin fibrado projetivo, que diz essencialmente o seguinte: você pega a pullback da base e corta as dimensões fazendo interseção, que é com a classe hiperplana, o número apropriado de vezes. E o número apropriado de vezes é esse que está escrito aqui. Ó. O y vive em k mais epsilon, aliás, k mais e, que aqui é vetorial. Ele vai ter uma contribuição que eu destaquei aqui, que vem de dimensão k, e tem as outras contribuições que vêm de dimensão k mais 1 até o final, k mais e, mas que você vai e corta pela classe hiperplana para ficar tudo na dimensão correta. Tá? Então, essa é a receita para o que é um ciclo geral em PDF. Receita 82. Está aqui. Vocês viram na aula passada. Então, olha para os termos que tem H, que dá para colocar H em evidência aqui do lado de fora. Essa parte que tem H do lado de fora pode ser escrita como proveniente de um W que está no P de E. Tá? Isso é o que a receita 82 diz. Como é que você produz um ciclo geral aqui? Tá? Você pega coeficientes que vivem na base, faz pullback, isso aumenta a dimensão, aí você corta o que aumentou, fazendo cap HI. Agora, como a gente está na situação em que o J estrela e estrela é zero, tá? Lembra que a gente está com um ciclo. Eu devia pegar outra tela aqui para não precisar voltar. Aqui. Estou usando excisão de novo aqui. Você restringe ao aberto o que vem do fechado complementar, isso aqui dá zero. E daí a gente conclui que a restrição desse ciclo ao aberto é exatamente o F estrela do XK. Isso mostra que o F estrela é sobre objetivo. Queria provar que uma certa coisa lá era um isomorfismo, que todo o ciclo do espaço total do fibrado vetorial E provém da base e, de forma única, a injetividade é o que está faltando. Tá? Foi feito aqui, foi mostrar que o mapa é sobre objetivo. Agora, suponha que você achou zero aqui. Tá? Aí você aplica. Você subiu, voltou, isso é classe Segre. Para as dimensões que estão aqui, é classe Segre zero. Classe Segre zero é identidade. Tá? Então, se essa relação aqui desse zero, você começa mostrando que esse coeficiente aqui é zero e vai fazendo para os outros, multiplicando pelos Hs, vai sempre sobrar um fulaninho aqui do lado. Então, a gente tem um isomorfismo, ciclos da base, ciclos do espaço total, com fibrado vetorial. Aí eu vou dar umas fórmulas agora para a inversa desse isomorfismo. Tá? Então, pega um gerador típico, que é um subesquema de dimensão pura
K, é nessa dimensão que eu vou estar interessado. Aí você pega uma seção do fibrado. Você pega uma seção do fibrado, você ganha um ciclo naquele espaço total de dimensão K. O ciclo de dimensão K, lá no espaço total, ele provém da base. Então, o que eu estou dizendo de onde ele provém é da imagem desse V pela seção. Quer dizer, estou dando a fórmula para a inversa. O F estrela é o isomorfismo. O isomorfismo inverso manda esse gerador típico aqui, tá? Na classe de Cherny-Top de E aplicada ao V. Essa é a fórmula que a gente vai estabelecer. O V tem dimensão K. Pega uma seção de V para ele. Então, aqui eu estou dentro de E com um ciclo de dimensão pura K. Então, ele tem que corresponder a uma coisa que vem da base. Aí a fórmula que eu estou lhe dando de quem é que ele vai ter que corresponder é essa aqui. Você pega o próprio V e corta pela classe Cherny-Top. Veja que isso aqui faz cair a dimensão para o correto. V tem dimensão K. Você aplica a classe Cherny-Top E, isso cai para K menos E. Mas aí, quando você fizer o pullback para o espaço total, aumenta o E de volta. Então, dimensionalmente, isso faz sentido, tá? E funciona a fórmula a nível de ciclos. Então, eu posso trocar o X pelo próprio V. Isso é uma redução, aquela que da comutação de pullback com push forward. Aí, quando você faz isso, a fórmula que a gente quer provar é que a imagem da base do V é a classe de Cherny top do pullback do fibrado para o espaço total. Porque você tem um espaço total E para X, você pode chegar e fazer um pullback. Tá? Aumentou de E a dimensão. Você faz esse pullback aqui. Mas, na verdade, eu estou fazendo é isso aqui, o produto fibrado de E por E. Isso aqui não é o que eu tenho, isso aqui é o que eu quero provar. E eu vou provar isso aqui usando o resultado fundamental da aula passada, que dizia que esquema de zeros, se a vida estiver boa, tá? O ciclo desse esquema de zeros representa a classe Cherny-Top de um fibrado do qual você tinha a seção para calcular aqueles zeros, desde que a seção seja regular. No caso aqui, a seção é regular, você está acrescentando variáveis quando você faz esse produto fibrado aqui. Então, esta seção é zero exatamente na imagem de X pela seção original, que é a fórmula disso aqui. Então, a fórmula que eu estou querendo provar é um caso particular da fórmula geral da aula passada, que dizia: pega uma seção decente de um fibrado vetorial, olha para os zeros dela. O ciclo dos zeros dessa seção é a classe Cherny-Top, aplicada na classe fundamental. Tá? É resultado que eu fiz mais propaganda, porque é o mais útil do curso, é esse aí. Então, agora vamos para uma fórmula que envolve o fibrado projetivo. A notação de 84 é isso aqui. Então, você pega a classe Cherny-Top do fibrado quociente, a classe Cherny-Top empurrada para dentro do espaço total, é a imagem inversa, por aquele isomorfismo de ciclos da base com ciclos do espaço total, da classe que você restringe
ao E. Tá? O enunciado diz respeito a ciclos no espaço total do fibrado vetorial E, que a gente já viu que é isomorfo à base, estou dando mais uma fórmula relacionando. Pega um ciclo lá em cima, quem é da base que vai nele. Está aqui uma outra expressão para isso. E a fórmula é essa aqui. Então, a gente já sabe que pode escrever o Y como uma contribuição que vem, chamei de X, e aqui é outra que vem do fechado. Tá? Esse Q sendo o fibrado tautológico, a classe de Cherny-Top, por conta da sequência exata em que ele aparece, tá? Você sabe que a classe de Cherny-Top desse fibrado tem essa expressão aqui. Estou usando o Whitney, essencialmente. Tá? Só para voltar mais uma vez. Aqui em 84, a gente tem PF, aparece um O menos 1 de F e aparece o quociente. Então, usando o Whitney, você tem essa expressão aqui. Aí você vai pegar a imagem direta desse ciclo, usa a fórmula de projeção, e acha X. Agora, aqui a gente está na situação em que a gente tem um subfibrado projetivo e um fibrado projetivo. Então, você tem essa inclusão de fibrados vetoriais, tem o O-1 do projetivo desse aqui, tem o O-1 do projetivo do outro aqui. Quando você restringe isso ao menor, esses dois aqui coincidem. Você está dizendo que o subfibrado de posto 1 que você pegou do menor está no maior, evidente, e quando do maior está no menor é porque é igual. Tá? Foi como a gente obteve a classe do subfibrado projetivo dentro de um fibrado projetivo. Usei daqui para aqui, usei forma de projeção de novo. E vamos aplicar o que a gente acabou de mais ou menos aprender, a descrição do que é o grupo de Chau de um fibrado em grassmannianos. Então, Grassmann, já falei aqui um pouco sobre como é que se constrói as grassmannianas. Vou passar rápido isso aqui. Foi só por uma questão de completude que eu coloquei. Tá? Então, tem o subfibrado universal de uma grassmanniana tautológico, né? É aquele cuja fibra sobre o ponto é o subespaço que esse ponto representa. Aqui é uma coisa notacional, né? Quando você olha para a fibra de S sobre um ponto, como subfibrado de onde ele vive, tem que ter uma coordenada que é o ponto que corresponde a esse W aqui, mas ninguém faz isso. Tá? Então, por abuso, a gente escreve diretamente isso aqui mesmo. Então, isso aqui é para uma grassmanniana, digamos, de um espaço vetorial. Aí você pode fazer isso aí em famílias agora, pegando um fibrado vetorial, e faz o fibrado em grassmannianas associado a esse fibrado vetorial E, que está com problema de consistência. Esse E é igualzinho a esse E daqui. Então, onde você trivializa E, você trivializa o fibrado em grassmannianas. Você ganha um subfibrado tautológico quando você constrói o fibrado em grassmannianas. De novo, a fibra sobre um ponto é o subespaço da fibra que o ponto representa. Então, você fez um fibrado em grassmannianas,
ganhou um subfibrado de posto, que na aula passada era R, eu passei a chamar de S aqui. Isso aqui a gente vai passar o resto da aula se divertindo, mas rapidamente vai fugir do caso geral e fazer as contas explícitas no caso da única graçomaniana que eu entendo, que é de retas em P3. Tá? Mas que ilustra tudo. Ilustra como é que você faz o caso geral. Tá? O que é o grupo de Chau da graçomaniana? Você pega o grupo de Chau da base e junta monômios em duas sequências de variáveis A e B. Esse A aqui é uma sequência de variáveis de 1 a S, aqui é uma sequência de variáveis de 1 a R, que é para você pensar como se fossem já as classes de Chern de fibrados tautológicos que a graçomaniana carrega. Então, por enquanto é formal. Você pega variáveis A, variáveis B, faz monômios nisso, e é isso que eu estou indicando aqui. Você começa com esse grupo, que você pode pensar como se fosse o grupo livre gerado. Não é bem assim, porque o que tem de livre aqui são os monômios em A e B, e os coeficientes são ciclos que provêm da base. Tá? Você está fazendo combinações formais dessas coisas. Mas vou passar o quociente isso por uma relação que vai trazer o sabor de ciclos à moda antiga. Tá? A relação que eu escrevi aqui é A estrela B estrela igual a C estrela S. A estrela E, isso aqui é a classe Chern total do fibrado E, do qual você está fazendo o fibrado em graçomanianas. E essa igualdade diz o seguinte: pensa como se fosse uma classe Chern total indeterminadas, outra classe Chern total indeterminadas, multiplica como você multiplica polinômios e decreta que isso aqui é igual ao que está do lado direito. Não tem o termo zero com 1 vezes 1 aqui, que bate com 1 aqui, não me interessa. Me interessa a parte de variáveis, o que é que está acontecendo. Estou repetindo. É para você pensar nos A's como se fossem as classes de Chern do fibrado tautológico de posto S. E nos B's, como sendo a mesma coisa, aqui, claro que teve erro de digitação, isso aqui é um B e não um C. Tá? A mesma coisa para o fibrado quociente. E aqui é para você pensar, como eu já falei, como classes de Chern, operadores classes de Chern, como eu vou explicar. Por enquanto está formal, como se fosse tudo polinomial, livre e geral. Então, vou explicitar o que, é que são os elementos que estão aparecendo aí. São polinômios nas letras A e B, com coeficientes em A estrela X. Os A's agem nesses monômios, polinômios aqui, multiplicando. Você tem monômios, polinômios em A e B, você pode multiplicar de novo por A e por B. Está fazendo absolutamente nada. Tá? Começa a ficar interessante quando você introduzir as relações. E a relação básica que tem é a seguinte: você não tem a sequência tautológica, produto das classes dos extremos tem que ser igual à classe do meio. Então, essa é uma relação que é forçada pela definição da graçomaniana, e o que eu estou dizendo é que não tem outras. Isso me diz quem é que são todas as relações dos ciclos da graçomaniana. Tá? Então, o que é que significa o quociente dessa coisa, desse grupo estranho que está aqui, por essa relação? Você vai passar o quociente pelo subgrupo, de novo, de coisas que vivem aqui, vai passar o quociente por imagens desses operadores, que eu estou forçando que o CK seja a késima classe de Chern do meio, que é dada, é o fibrado E que é dado, seja o produto das novidades, que são as classes Chern dos extremos. É isso que eu vou forçar aqui.
Então, o mapa explicitamente é esse, olha. Você tem aqui monômios em A's e B's, combinados com coeficientes, um ciclo Z que vem da base. Você manda isso aqui em quem? Você pega esse ciclo e chama para o espaço total. Tá? E aplica nele os operadores classes de Chern que a gente tem à disposição. Tá? Não apareceram dois fibrados novos, S e Q? Você tem as classes de Chern desses operadores, se aplica nesse ciclo. Esse aqui é o mapa. Então, você mostra que é subjetivo e mostra que o núcleo é o subgrupo acima de esquerda. Como é que mostra isso? Teria que ser mais uma semana, pelo menos, de ver os detalhes. Está no Fulton. Eu vou correr essa parada. Tá? Agora, tenta mostrar como é que isso aí é provado por indução sobre o posto. A afirmação de que aquele teto é isomorfismo é por indução sobre o posto. Eu vou querer mostrar a etapa indutiva, que na prática é como você constrói os ciclos. É muito explícita. Tá? Além de trazer para distinta plateia os isomorfismos canônicos que são interessantes de se saber, são interessantes de se conhecer. Que diz respeito a brincar com variedades de bandeira e coisas assim. Então, veja, a minha meta é descrever o grupo de Chau dessa grassmanniana. Aí eu corro da parada porque é difícil. O que é que eu faço? Eu complico fazendo um projetivo sobre ela. Mas não é um projetivo qualquer, é um projetivo que é projetivização do subfibrado tautológico. Esse S-índice aqui é o tautológico que apareceu aqui. Então, eu fiquei agora com fibrado projetivo sobre a base cujos ciclos eu queria descrever. Eu estou dizendo, é dureza de escrever os ciclos aqui. Mas a gente sabe que se fizer um mapa de pullback a nível de grupos de Chau, isso aqui é injetivo. Então, o que você queria descrever embaixo, se você for capaz de descrever em cima, valeu. Porque não introduziu relações novas. É a mesma ideia que eu estou repetindo aqui. É assim que se trabalha com grassmannianos. Você reduz a torres de fibrados projetivos sobre as quais você tem completo domínio. Tá? Então, olha para essa sequência tautológica. Então, você, aqui né, diagrama, tá? Você junta a sequência tautológica do P de S de E, que aparece esse L aqui, como subfibrado projetivo do P de E, o O-1 coincide, tá? E a gente ganha esse diagrama comutativo aqui. Então, aqui é o pullback da sequência tautológica de P de E, e aqui no topo é a sequência tautológica do P de S, que é a novidade. Essa igualdade aqui implica na igualdade dos coquernes que estão escritos aqui. E é esse diagrama que eu vou passar uns 5 minutinhos, porque ele é o que faz tudo que a gente quer. Vou explicar. Eu quero estudar o grupo de Chau dessa grassmanniana, tá? Aqui é fibração em grassmannianos que eu quero estudar, com a base arbitrária X, sobre a qual você conhece tudo. Tá? Aí, repito, isso aqui é complicado. O que é que eu faço? Complico mais. Só que agora, esse projetivo sobre uma coisa que eu não conheço passa a ser um projetivo sobre outro projetivo. Se eu não errei digitação aqui, acho que não. Mas para o qual a vida melhorou por indução. Tá? Então, deixa eu explicar o que é que aconteceu de melhor aí. Então, esse projetivo SD aqui
Quer dizer, tá faltando um pedaço aqui nesse diagrama. Eu tenho que procurar em outro lugar. Mas o que vai acontecer é isso, é que esse projetivo novo é isomorfo, de novo, a uma grassmanniana. Mas a vida melhorou, porque o que eu tinha S passou a S-1. E quando esse S-1 aqui, de baixo a baixo, virar 1, é um fibrado projetivo, aí você conhece tudo. Então, é tudo feito recaindo numa torre de fibrados projetivos. Essa é a ideia da demonstração aqui. Tá? Então, isso aqui, esse isomorfismo é bacana porque você não tem que usar nada, não tem que usar coordenadas, você usa apenas as propriedades universais de uma grassmanniana e da outra. Dar um ponto aqui significa o quê? É dar um certo subfibrado depois de um assim assado. Você enfia naquele diagrama de vetoriais que estava lá para trás, vai ganhar um subfibrado depois de S-1 do T que apareceu e vice-versa. Quer dizer, esse isomorfismo aqui sai simplesmente ver o que é um ponto de um, o que é um ponto do outro, você vai ver que é a mesma coisa. Tá? Usando a propriedade universal de fibrados grassmannianos. Por indução, a estrutura desse aqui é conhecida. Tá? Então, no fim das contas, esse que é o objetivo, você explica jogando para um outro que parece mais complicado, mas não vai ser, porque aqui é o mapa estrutural de um projetivo sobre um projetivo, e esse projetivo novo que apareceu aqui é uma grassmanniana de uma subespaço de uma dimensão a menos. Tá? Tudo isso que está com letras muito gerais aí vai ficar absolutamente claro quando eu fizer o caso 2,4, que tem toda a dificuldade do caso geral e fica tudo explícito. Vou fazer questão de fazer isso aqui. Tá? Então, vamos ver o grupo de Chal da grassmanniana de retas em P3. Tá? Então, eu tenho uma sequência tautológica com trivial de posto 4 no meio, um quociente de posto 2, um subfibrado universal de posto 2. Aí tenho essas 4 letrinhas aqui. Não tem C na brincadeira, porque o C, no caso geral, eram as classes de Chern do fibrado sobre o qual você estava construindo a grassmanniana, mas aqui é tudo trivial. Porque eu estou fazendo o caso em que o fibrado E daquela brincadeira é trivial, então não tem classe de Chern. As relações são simplesmente essa. Um é o negativo do outro, a segunda classe de Chern é essa terceira. Oh, meu Deus. Enfim. O que eu estou zerando aqui é o que resulta dessa igualdade que está escrita aqui. Eu tenho fibrado trivial de posto 4, classe de Chern é 1, então os 6 são todos nulos. Quando você iguala isso aqui a 0, você está colocando essas relações sobre as quais você vai passar o quociente. Agora, isso assim é tudo muito formal. Não para geometria. Para geometria. Então, o grupo de Chal da grassmanniana, de qualquer grassmanniana, aqui eu vou fazer 2,4, o caso geral é imitar o que está aqui, fazendo todas as outras variações que sua imaginação mandar. Tá? Que é usar os ciclos de Schubert com generalidade. Então, primeiro, o Z0 que eu vou colocar aqui é o conjunto que se reduz a um ponto. Marca um ponto na grassmanniana. Está lá. Isso vai ser um gerador livre em dimensão zero. Tá? Em dimensão 1, o que é que vai ter?
olha para a coleção das retas dentro de um plano fixo e que passam por um ponto fixo desse plano. Essa figurinha aqui que todo mundo conhece. Isso. Agora vou fazer assim. Marca um pouco. Pega todas as retas que passam por esse ponto, dentro desse ponto. Isso é o Z1. O Z2, você pega as retas que estão contidas no plano fixo e o Z2', as retas que passam por um ponto fixo. Os índices, vocês estão percebendo, são as dimensões. Z3 é o quê? São incidentes a uma reta prefixada. Isso tem dimensão 3. E Z4 é o espaço total. Dimensão 4. Então, o resto da aula é ver como é que isso aqui se escreve em termos daqueles geradores canônicos, lá daquelas classes de Chern, dos fibrados tautológicos. Tá? Isso. Isso aqui. Isso. Espaço. Esse é o Z3. Esse aqui é o Z2'. Esse aqui é o Z2. Esse aqui é o Z1. Então, eu vou explicitar esses ciclos aqui como sendo o cálculo de classes dos fibrados tautológicos. Tá? Então, o que governa essa geometria aqui é essa álgebra. A gente tem o O4, tem um quociente tautológico, e aqui tem um subfibrado tautológico S. A fibra desse aqui sobre um ponto é o subespaço que aquele ponto representa. Então, deixa eu começar explicando o Z3. Tá? O Z3 está me dizendo para fazer o seguinte: fixa uma reta. Fixar uma reta é vir aqui dentro do O4 e escolher um O2 com a imersão linear que eu estou chamando como sendo a reta L0. Você vai pegar um subespaço de dimensão 2 dentro do espaço de dimensão 4 que você está trabalhando. Então, o meu L0, esse L0 aqui, essa é a imersão linear que a gente tem aqui. Tá? E aqui está a reta variável. Essa é a reta variável. Tá? Se olhar para a fibra desse diagrama aqui em cima de um ponto, aqui não altera nada, porque é tudo trivial. Aqui vai ser o subespaço de dimensão 2, que aquele ponto corresponde, e aqui o quociente. Tá? Agora, uma reta, uma reta fixa, eu pedir que esse subespaço de dimensão 2 e esse aqui na fibra, outro subespaço de dimensão 2, tem um vetor não nulo em comum. Porque ponto no projetivo é um vetor não nulo. Né? Você vê que o vetor não nulo. Então, eu estou, digamos assim, querendo que aqui no núcleo apareça alguma coisa diferente de zero. Compõe isso para cá. Chama de signo isso aqui. Você dizer que esse fulaninho tem algum vetor não nulo em comum com isso aqui sobre um ponto, é dizer que esse mapa não é injetivo naquele ponto que corresponde à reta incidente. Tá? Então, sigma
sobre uma reta variável L. Isso aqui vai de O2 e índice L. Tá? E interseção L0 é no vazio. Isso aqui é uma matriz 2x2, né? Mapa 2x2. Isso aí não sei objetivo, o que tem que acontecer. Determinante tem que ser zero. Então, você pega o sigma L, faz o edge do sigma, isso vai ser uma seção de O para o edge 2. Essa sigma, você pega o determinante, que é isso aqui, e você quer saber onde esse determinante se anula. Vou dizer onde é que ele se anula. Se anula nas retas incidentes. Tá? Então, o que eu quero então vencer é que isso aqui é a primeira classe externa em cima aplicável. Sigma do sigma ou do edge do espelho? Assim, isso aqui é uma seção baseline bundle, tá? Para a classe externa do X2. O X2Q C1 lambda 2, X2Q é a mesma coisa que C1Q. Sim. Como é que é isso? É só usar o método infalível principal, que é a raiz de Sherman. Tá? Você pega Q, escreve como alfa mais beta, soma de dois lambdas, aí o lambda 2Q vai ser isomorfo ao alfa tensor beta. Uma firma aqui em cima, né? Você manda um tensor V e o edge V. Essa aqui é o grande firma. Então, o que a gente tem na primeira classe Chern, as raízes Chern vão ser alfa mais beta. Tá? Essa aqui é uma bundle, alfa mais beta. Isso é a primeira classe Chern disso aqui, inteiro de raízes Chern, é alfa mais beta. Tá? Mas a primeira classe Chern desse aqui também, em termos das raízes Chern, também é alfa mais beta. Ah, mas isso só depois que apareceram as raízes Chern. As raízes apareceram as raízes Chern injetivo. Os ficou igual depois é igual antes. Assim funciona. Forever. Z2 como é que tira como é que tira a expressão em classe Chern? Eu quero retas que passam por um ponto. Tá? Como é que eu faço retas que passam por um ponto? Eu tenho que escolher o ponto, né? Como é que você fixa um ponto em P3? Isso aqui foi O2, porque era uma reta que se pegou 1. Injetivo também. Tá? Um ponto no P3, vou substituir essa eliminação 1. E faz a mesma análise que a gente fez há pouco. Né? Para a reta variável conter
esse ponto fixo, o que é que tem que acontecer? Você quer que esse ponto fixo esteja na reta variável, quer que esse subespaço, na verdade, esteja contido aqui, na fibra. Mas isso, para estar contido aqui, significa que ele morreu lá. Então, a gente está exatamente na situação que a gente tem uma seção de um fibrado, tá? Cujos zeros estão na dimensão correta. Tá? Então, o ciclo de um calcula a classe Scherm do outro. Tá? Então, o sigma obedece. Tá? Então, você vê que os zeros de sigma vai ser das L's, tais que L conjuntor. Isso aqui vai ser C2 é esse aqui. Agora, para fazer o diagrama correspondente. Será que faz tempo? Também não faz tempo. Também não mudou. Então, posso parar a gravação, né? Alguém tem alguma pergunta? Vou fazer uma promessa para quarta-feira, de repente eu consigo cumprir com a ajuda de algum dos presentes. Você já calculou aquele número? Pois é. Então, quarta-feira eu pretendo fazer excesso. E um dos exemplos de excesso prometido é esse aí. Estão lembrados do quê, né? Sim. Fazer um excesso tão geral quanto a gente possa aqui, pelo menos nos casos interessantes. Quer dizer, a gente vai ver... quer dizer, você pega uma variedade em dimensão n e um fibrado de mesmo posto que a dimensão, o que é que acontece com o fibrado tangente, o fibrado cotangente, que você pode torcer, procurar campos, ou então foliações de codimensão 1, se expressam por coisas assim. Aí você pode perguntar quantos zeros isolados tem, se a gente já sabe calcular, a classe Scherm top, se forem zeros isolados, normalmente. Mas aí uma variante disso é quando você diz, olha, mas a minha seção ela era um pouco ousada. Além dos zeros discretos, tinha uma parte inteira de dimensão positiva que aparecia também. Então, se você souber coisas sobre essa parte de dimensão positiva que apareceu, será que você pode estimar quanto o residual discreto fica? Pode. Eu vi um resultado geral na próxima aula sobre isso. Tá? Então, aí agora o que é que acontece? Eu tenho que... Acho que tem que vir... Eu acho que eu não estou no lugar certo, né? Então, me ajude a chegar no lugar certo. Aparece nem... Representing, né? Talvez. Pronto, veio. Aí eu posso vir para o More. Record, stop recording. Stop.